povo egípcio, mas também não querendo que os seus familiares se contaminassem com a idolatria, ele pede essa terra, que era um pouco mais afastada também dos egípcios. E aí, o povo hebreu ele vai morar na terra de Gozém. Tudo bem até aqui? E eu queria falar um pouquinho também sobre o fato deles terem se multiplicado, porque eles chegam lá. Por favor, alguém abre para mim em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Para facilitar, está depois de Gênesis. Êxodo 1, do versículo 1 ao 5. Calma, minha irmã, que se vocês tiverem alguma pergunta enquanto tiver o estudo, podem levantar a mão para a gente ver se consegue responder, tá bom? Qualquer coisa, tem a esposa do pastor aqui, tem a Natália, que é professora de EBD. Tem a Roberta. Vamos lá. Alguém pode ler, por favor? Paty, você tem cara de que quer ler. Do 1 ao 5? Do 1 ao 5. Estes, pois, são... Ixi, vai dar microfonia. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Beleza, então olha só. Chegaram 70, tá ok? Saíram milhares. Né? O Êxodo fala que são milhares, mais de 600 mil. Mas foi um período ali de 430 anos. Né? E isso meio que deu uma desestabilizada, né, no povo que estava ali, nos egípcios, que viram o povo de Deus se multiplicar. E aí, gente, falando sobre essa multiplicação, é importante falar sobre algo que é histórico, que são os Ixos. Alguém aqui já ouviu falar dos Ixos? Quem são os Ixos? Os Ixos foram um povo que dominaram o Egito por um período. O período de 1500, deixa eu olhar aqui a cola, tá, gente? 1637 a 1529 antes de Cristo. Eles não eram egípcios, eles eram semitas. O que é um semita? Vem da linhagem de Sem, igual ao povo hebreu. Então, eles eram parecidos fisicamente com o povo hebreu. E eles, por um tempo, né, foram para o Egito, né, viveram ali entre os egípcios, e eles dominaram o Egito. Inclusive, teve faraós Ixos. E foi por causa dessa relação com os Ixos e com a semelhança do povo hebreu com os Ixos, é que eles se tornam escravos. Por quê? Faraó temendo que eles fizessem, porque qual era o medo do faraó que escravizou, né, que oprimiu o povo, tornou escravo? Era que aquele povo que crescendo, eles tomassem o Egito. E esse medo era válido, porque já havia acontecido, e com um povo que era parecido fisicamente. Então, essa relação, né, de parentesco longe com os semitas, né, com os Ixos, faz com que o faraó opressor, não se sabe quem é o nome, qual é o nome desse faraó opressor, faz com que ele tome a decisão de fazer daquele povo um povo escravo. Entenderam? Então, é daí que surge essa visão da escravidão, do porquê que eles foram escravizados. E aí, contextualizando isso e falando sobre isso, a gente vai falar também sobre o possível faraó que dominou, né, e que estava ali no período do Êxodo. Na verdade, né, os historiadores eles botam 3 possibilidades de faraó,
de possíveis faraós ali do período, tá bom? Eu botei só 2 que eu achei que eram os mais importantes e entre eles eu escolho um ali, pela minha visão, pela visão que me foi dada. O primeiro, que é muito falado e que tem muita visão de que pode ser o Ramsés II. Por que Ramsés II? Porque a própria Bíblia fala, lá em Êxodo 1, versículo 11, diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Ramsés e Pitom. Então, o fato dessa cidade, porque a cidade ela recebia o nome do faraó. Já ter ali o nome de Ramsés faz com que muitos creiam e acreditem que o faraó daquele período foi Ramsés II. Porém, há um grande problema com Ramsés II, porque o período em que ele foi faraó não condiz com o período do Êxodo. Porque o período do Êxodo foi de 1445. E o período em que Ramsés foi faraó é o período de 1279 a 1213. Ou seja, ele foi bem depois do Êxodo. E aí, qual é a ideia sugerida para o nome Ramsés na Bíblia? Que foi um acréscimo colocado ali da cidade, do nome da cidade. Depois de algum tempo, foi acrescentado o nome da cidade em que o povo hebreu teve que construir os celeiros. Ok? E aí vem a segunda opção, que é a Tutmés III. Tutmés III, pela data, dá um ok, pela data em que ele reinou. Porque ele reinou de 1479 a 1425 a.C. Lembrando, gente, que quando a gente faz antes de Cristo, sempre vem do maior para o menor. Então, 1445 está ali no meio, tá ok? Então, começa com o fato em que a idade bate com Tutmés III, com o período em que ele governou, que ele foi o governador, que ele foi o faraó, e o Êxodo. Além disso, foi encontrado no sepulcro desse faraó, de Tutmés III, foi encontrado vamos dizer que é uma oração aos mortos afogados. Então, tem um texto falando no túmulo dele, no sarcófago dele, falando sobre aqueles que morreram afogados junto com o faraó, que foram com o faraó e morreram afogados. E pela Bíblia, nós entendemos que o faraó do Êxodo, junto com o seu exército, morreu afogado no Mar Vermelho. Então, essa é uma das suposições que nos faz crer que foi Tutmés III mesmo. Além disso, quando encontrou o sarcófago dele, percebeu que a múmia que estava ali no local em que ele deveria estar era uma pessoa muito mais nova, de uns 20 anos de idade. Sendo que Tutmés III tinha uns 60 e poucos anos de idade quando morreu. Ele teve um longo período governando o Egito. O que dá a entender que, para não deixar o sarcófago vazio, colocaram ali um corpo de uma pessoa mais nova, mas que representaria ali o Tutmés III, que provavelmente foi ele que morreu afogado e que ele foi o faraó do Êxodo. Além dele, tem Amenhotep III, que é uma possibilidade. Porém, Amenhotep II, ele era filho de Tutmés III. Só que a data também não bate muito. Poderia ter sido Amenhotep II. Tá ok? Então, eu fico com a ideia de que foi Tutmés III, porque o Rodrigo Silva me contou. Porque eu fui procurar na arqueologia e foi o que mais bateu ali, tá bom? Alguma dúvida, minhas irmãs, até aqui? E aí, eu quero tratar sobre isso, porque até aqui a gente só contextualizou, a gente só mostrou sobre o êxodo não, sobre a escravidão, sobre o faraó, mas agora a gente vai entrar nas mulheres, e a gente está falando de grandes mulheres aqui.
E é claro que a gente não pode esquecer da época em que elas viveram, principalmente quando a gente vai falar de Joquebede. Então, agora eu quero ler com vocês Êxodo 2. Na verdade, antes de ler, deixem aí salvo, tá? Êxodo 2, do 1. Do 1 em diante. Mas antes da gente ler, eu quero falar um pouquinho, né, sobre Joquebede, né? E é interessante porque Joquebede é um nome um pouco diferenciado. É um nome, né, que ele vai aparecer na Bíblia, né, revelando ser a mãe de Miriam, Moisés e Arão. O nome Joquebede significa o Senhor é a glória. É um nome bonito para você colocar na sua filha, se você tiver uma filha. Perdeu a oportunidade, agora é um menino, né? Não pode ser Joquebede. Joquebede, ela é descendente direta de Levi, né? E ela, na Bíblia, lá em Êxodo 6, vai dizer que ela é tia do seu esposo, que era Anrão, ok? Porém, o hebraico, a palavra tia, primo, irmão, são palavras que não se sabe ao certo se é aquela definição ou não. Ela pode ser modificada. Então, por exemplo, tem teólogos que acreditam que não era tia, mas uma prima de Anrão. De qualquer forma, ela era descendente de Levi, ela era também muito próxima, era tia ou prima de Anrão, e ela se casou com ele e teve 3 filhos. Moisés era o caçula. Primeiro ela teve Miriam, depois Arão e, por fim, o seu filho Moisés. E ela viveu num período de escravidão. Então imagina, gente, você engravidar, dar à luz, já ter tido 2 filhos, e o seu terceiro filho não só estar no período da escravidão, mas ter uma lei que diz assim, olha, Pati, você já tem... Exatamente você, Pati. A primeira menina, o segundo menino. E aí no terceiro filho, só que não tem como saber se é menino ou não, né? Vem o faraó e diz, olha, se for menino tem que ser lançado no rio Nilo. É claro que o faraó, tentando evitar, né, que as mulheres hebreias tivessem mais filhos, primeiro ele tentou convencer as parteiras a assassinar os meninos. E elas, sendo usadas por Deus e decidindo fazer aquilo que era correto, elas não fizeram. Então, a tática do faraó foi, vamos jogar no rio Nilo. E era uma ordem no Egito. E essa mulher, ela estava grávida, sabendo dessa ordem. Eu fico imaginando ela pensando, nossa, tomara que seja menina. Eu torcer para ser menina. A gente não sabe, né? Mas ela deu à luz a um menino. E a Bíblia vai falar, né, que ela foi a mãe, se você parar para pensar, de 3 grandes pessoas. Os 3 filhos dela foram grandes exemplos. Os 3 filhos dela recebem, né, autoridade dada por Deus, recebem, né, vamos dizer que a tarefa, né, a responsabilidade dada por Deus para liderar a saída do povo do Egito. Todos eles. Nenhum filho dela ficou para trás, né? E aí, Joquebede, só para vocês darem uma noção, né, terem uma noção, vamos ler Êxodo 6, pode ser só uma pessoa para ler Êxodo 6, 20, que é a genealogia dela. Beleza. Aqui, né, percebam que colocou mais, até colocou só
Arão e Moisés como filhos, mas ela já tinha Miriam. É que quando se falava a cronologia e tudo mais, muitas vezes a gente ignorava o nome das filhas, né? Então só se coloca o nome dos filhos, tá ok? Então, em Números 26, 59 também vai falar dessa questão dos filhos, tá ok? Da descendência em si. Arão tomou por mulher Joquebede, que deu à luz a Arão, a Miriam e a Moisés, tá ok? E aí, eles eram da família de Merari, filhos de Levi, filho de Levi. Agora eu quero alguém para abrir em Miqueias. Ficou mais difícil, né? Miqueias. Miqueias 6, versículo 4. Aham. Pois te fez subir à terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Olha só. Lá em Miqueias, né, o nome desses 3 filhos foram colocados. Te fiz sair do Egito, né, e te tirei pela mão de Moisés, Arão e Miriam. Tá ok? Então, Joquebede foi uma mãe que eu imagino que foi uma super mãe para pregar a palavra, para ensinar quem Deus é, né? Porque teve 3 que foram pesado assim para o povo, né? Que deram trabalho para Faraó e para todo o Egito. E aí, não se sabe ao certo a idade de Joquebede, com quantos anos ela teve Moisés, né? Não se sabe com quantos anos ela morreu. A Bíblia, por exemplo, nem relata a morte dela, né? Mas entende-se que pelo nascimento de Moisés, que foi por volta do ano de 1526, e a cronologia, né, de quem ela foi, não é cronologia, a descendência dela, a ascendência dela, entende-se, né, que ela viveu entre o ano de 1600 e 1480, tá ok? Sendo que ela, né, não deve ter estado no Êxodo. Por quê, gente? Porque o filho dela mais novo tinha 80 anos. O filho do meio, 83. Miriam, a gente não sabe quantos anos tinham. Então, provavelmente, ela não viveu o Êxodo. Alguma pergunta até aqui? Então, vamos lá. Eu já falei do significado do nome Joquebede. E aí, Joquebede, ela é uma mulher que ela foi incluída lá em Hebreus 11, né, que é como se fosse um retrato, né, dos homens da fé, né, aqueles que foram reconhecidos por sua fé. E essa mulher está ali. E ela está ali pelo que ela fez por Moisés, porque ela entendeu, ela viu que Moisés era querido por Deus. Ela não era só a mãe, porque assim, eu acho que assim, toda mãe deve olhar para o seu filho e achar o filho a coisa mais linda do mundo, né, a perfeição. Mas ela entendeu que em Deus havia algo muito maior para aquele menino. E é por causa disso que é interessante, porque ela obedece à ordem do faraó. Ela entrega, ela coloca o filho no Nilo. Só que ela prepara todo um caminho, todo um projeto para que aquela criança entrasse no Rio Nilo. E é interessante porque enquanto eu estava pensando na palavra, né, e até colocando hoje, né, em prática, ensaiando, eu fiquei pensando, né, no que Joquebede fez. Ela pegou um cesto, né, e ela fez aquele cesto, né, com um material que era específico para que pudesse ficar ali no rio. Ela coloca betume embaixo, ela prepara todo o ambiente para que pudesse colocar o filho dela ali. Mas antes disso, a gente percebe que ela precisou ficar 3 meses com aquele bebê. E havia uma lei. Nasceu um menino, joga no Nilo.
Quando ela viu que era menino, ela, ó, se calou. Perceba que ela escondeu até os 3 meses, até o momento em que ela percebeu que não dava mais para esconder. E é interessante porque a gente vê aqui algo que vai ser contrário ao que eu vou falar sobre Miriam, que é o fato da Joquebede ela guardar, né, aquele ponto que era importante. Como assim, gente? O que eu quero dizer é que enquanto estava ali vivendo toda aquela situação e ela sabendo que o filho dela era um menino, ao invés dela abrir a boca, ao invés dela falar sobre, ela se calou, ela guardou para si. E ela protegeu aquele menino do jeito que ela podia proteger, até que ela percebeu que não dava mais para ser daquele jeito. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Muitas vezes a gente fala mais do que deveria. Fala quando a gente devia ficar calada. Ela entendeu que ela precisava ficar calada. O menino nasceu. Ela percebeu que aquele menino era diferente. Eu penso nela como uma mulher de muita fé. Joquebede, ela teve muita fé, ela teve coragem. Porque, de certa forma, ela desobedeceu a Faraó. Ela escondeu aquele menino. Escondeu por 3 meses. Mas quando ela percebe que já não dá mais para esconder aquele menino, ela prepara todo o caminho. Ela prepara o cesto. Ela coloca o betume. Ela coloca no rio. Né? E por que eu estou falando sobre isso, gente? A nossa vida como mãe, ela tem que ser assim. Em algum momento da vida dos nossos filhos, eles terão que caminhar. O rio Nilo, né, tinha muitos perigos. Animais selvagens que poderiam, né, ali pegar aquele cesto. O rio por si só já é perigoso, não é? E o mundo é o nosso rio Nilo. É o rio Nilo para os nossos filhos, né? Se a gente joga o filho sem nenhum preparo, sem preparar o caminho, sem preparar o cesto, eles podem se afogar. Eles podem cair, ser consumidos por aquilo que tem no Nilo, que tem no mundo. É claro que Joquebede, ela precisou ter muita fé, muita confiança em Deus. Porque a partir do momento em que ela prepara tudo, mas ela deixa o cesto ali, agora ela já não pode fazer mais nada. Agora é o Senhor. Eu estou olhando para a Gra, estou lembrando dela, porque eu acho que é ela que está. Eu acho que você está se lembrando, né? Porque foi assim. Né? Teve um momento em que João Pedro, falei certo. João Pedro saiu, já está voltando. Agora, Lulu, né, saiu e vai ser assim com todos nós. Né? Só que, como é que nós estamos preparando os nossos filhos? E não adianta, gente, a gente pode colocar no cesto, mas vai ter um momento em que eles vão ter que sair. Não adianta a gente querer enclausular, botar numa grade, fechar, porque em algum momento eles precisam sair. Eles vão precisar. E a gente vai precisar confiar em Deus. Entregar a Deus. A gente vai precisar entregar. Só que a nossa parte a gente fez. A gente preparou o cesto para que eles pudessem estar em segurança lá no mundo. E o preparo do cesto é desde bebê. É desde pequenininho. É claro que pode ter tido mães aqui que não tiveram possibilidade, né, de se converter antes de terem filhos. Mas a partir do momento em que a gente se converte e crê, a gente precisa preparar os nossos filhos para o momento em que eles terão que sair. E Joquebede, eu vejo isso nela, ela preparou. Por mais que Moisés tivesse 3 meses, ela preparou tudo. E ela entregou. Confiou em Deus. Ela sabia que aquele menino era especial. Ela preparou tudo. E ela confiou. Gente, imagina, um bebê de 3 meses. Às vezes a gente não quer confiar um grandão. A gente tem medo de deixar ir para o acampamento. Né, gente?
Tem mãe que tem medo de deixar ir para o acampamento da igreja. Não, mas vai sozinho, ai que dó. Vamos ler Êxodo 2, do 1 ao 10. Natália, você pode ler? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por muito tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Ok. Gente, agora eu quero aprofundar um pouco mais nesse pequeno texto aqui, na parte final. Primeiro a gente percebe, né, como Miriam, que a gente já vai falar, ela foi usada ali por Deus, né, e ela provavelmente até instruída pela sua mãe, né, ela vai ali cuidar do seu irmão com tanto zelo e carinho, e ela tem um ato de coragem ao chegar perto da filha de Faraó e falar: olha, ela foi rápida, ela foi sábia, ela foi sensata, né? Olha, quer que eu escolha quer que eu vá lá procurar uma ama? Já sabendo da mãe, já pensando da mãe. E é interessante, gente, porque olha só, até hoje, né, e muitas vezes hoje, eu não sei se vocês já ouviram, mulheres, homens falando: eu não quero ter filhos porque esse mundo está tão difícil, está tão complicado ter filho, está tão perigoso. Muitas vezes a gente fala isso, mas olha a história. Se a gente hoje está difícil, imagina naquela época. Imagina no momento em que você é escravo. E você não só é escravo, como se o seu filho nascer menino, você vai ter que jogar no Nilo. Então, né, essa mulher, ela confiou em Deus, engravidando em uma situação que seria extremamente difícil. Muitas vezes a gente coloca sobre até mesmo nós mesmos a responsabilidade, né, de cuidar. E é claro que nós temos que ter a responsabilidade. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente acredita que só depende de nós. E não. Imagina se ela fala: não, não quero mais ter nenhum, não. E Moisés? De onde viria Moisés? Mas além disso, né, olha só a bênção. O que era um problema se transformou em uma bênção. Por quê? Agora ela não só podia ficar com seu filho, criar o seu filho até um certo período, como ela recebia para criar o seu filho. E eu fico imaginando o quanto que Joquebede pregou a palavra, falou para Moisés sobre Deus, falou sobre o povo dele. E sabe por que eu fico imaginando isso? Porque ele, se tornando grande, ele não quis viver como faraó. Ele quis viver como hebreu. Ele deixou a vida como um faraó. A vida no palácio, a vida encantada que ele poderia ter tido, ele negou.
E ele negou, eu suponho, porque antes, na infância dele, teve uma mulher que estava ali, instruindo ele. Enquanto amamentava, enquanto cuidava dele, estava mostrando a quem ele pertencia. Ele não era, ele estava ali, mas ele não pertencia àquilo ali. E é claro que Deus permitiu tudo, porque Moisés, sendo criado no palácio, ele teve estudo. O livro que hoje nós lemos, Êxodo, que estamos lendo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés. E só é possível ter sido escrito por ele porque ele foi criado no palácio e ele pôde aprender a ler e escrever. Porque ele sabia, né, ele tinha todo um conhecimento adquirido ali dentro do palácio. Deus permitiu aquilo. Mas antes, Deus preparou a mãe de Moisés. Precisava ser uma mãe que no momento certo instruísse Moisés a ser quem ele deveria ser. Então, Joquebede, ela tem um período ali com Moisés que eu acredito que foi um período essencial para formar em Moisés quem ele deveria ser em Deus. Porque, se tornando adulto, ele negou na vida como faraó. Ele negou a beleza, né, tudo o que o palácio poderia oferecer a ele. Tá bom? Alguma dúvida? E, né, agora a gente vai entrar, né, em Miriam. Ali eu trouxe também, antes de falar de Miriam, eu trouxe o texto de Atos 7:20 que fala exatamente sobre o fato de que Miriam, ela percebe, né, que Moisés era belo aos olhos de Deus. E por ela perceber que ele era belo aos olhos de Deus, ela o guardou, ela o preservou. Ela entendeu que ele seria um escolhido de Deus, né, e que ela precisava cuidar daquele filho. E é por isso que ela o esconde, é por isso que ela prepara todo o caminho, é por isso que quando ele está ali com ela, ela está ensinando a ele a amar ao Senhor e a amar, né, ao seu povo. Ok? E aí, vamos falar um pouquinho de Miriam, porque Miriam ela tem muita coisa para falar sobre Miriam. Eu descobri algo muito interessante nesse estudo. A primeira coisa é que Miriam é a palavra hebraica para Maria. Alguém aqui sabia disso? Miriam é o nome em hebraico. Maria é em grego. Não sabia, gente. Não sabia disso, foi para mim uma descoberta muito legal. Tá ok? Eu já sabia que, por exemplo, Josué é Jesus. Josué em hebraico, Jesus em grego. Mas Maria e Miriam não sabia. Então, Miriam e Maria é a mesma coisa. E o significado significa rebelião. Senhora da rebeldia. O nome do Maria, ou Miriam, tem esse significado. Miriam é filha de Arão com Joquebede, ela é a filha mais velha deles. E a Bíblia não registra a idade dela, mas a gente supõe, né, que ali naquele momento do Êxodo 2, do versículo 4 ao 8, em que ela vai lá e vê, né, a filha de Faraó pegando Moisés, né, aquele momento ali ela deveria ter entre 7 e 12 anos de idade. Ou seja, ela era um pouquinho mais velha mesmo do que Arão, que tinha 3 anos quando Moisés nasceu. A gente sabe isso porque a Bíblia fala, né, que quando eles saíram do Egito, Arão tinha 83 anos e Moisés tinha 80 anos. E Miriam era mais velha do que os dois. E aí, sobre a história de Miriam, a gente vê que tem vários pontos a serem abordados.
Mas eu acredito que também diz muito sobre a situação em que eles viviam, né? A realidade. Hoje em dia é muito fácil para a gente, né? Mas eles eram escravizados desde pequeno. Sim. Ela foi muito sábia. Ela foi corajosa porque ela foi até, né, ela sendo escrava, ela foi até a filha de Faraó, então ela foi corajosa. E eu fico assim, gente, ela foi muito. É, é. É verdade. E aí, perceba que assim, ela foi o que você falou, ela teve um raciocínio que eu acho que eu não teria esse raciocínio na hora. Vamos lá, né? Não, e a gente vê também a proteção, o cuidado que ela teve, porque ela viu a mãe colocando tudo, mas ela fica ali olhando. Tipo, ela vai acompanhar, ela não deixa o irmão sozinho. Né? Então, eu acredito que ela já tinha essa visão de proteger o irmão. Então, ela vai lá acompanhando para ver o que iria acontecer com o irmão dela. E quando ela vê, né, que é a filha de Faraó que pega ela, pega o Moisés, ela logo toma a iniciativa de chegar lá e falar: olha, você não quer que eu chame uma ama, né, uma hebreia para cuidar dele? Ela teve um raciocínio rápido. Né? Tu já vê ela também sendo usada por Deus ali, porque ela também foi usada por Deus. Oi? Uhum. Exatamente. Exatamente, né? Tu vê o carinho, a proteção, o amor que ela tinha por aquele menino, né? Mas eu fico imaginando Joquebede com o bebê, né? Ensinando, né? Preparando Miriam, né? Eu fico imaginando, não sei vocês, mas eu fiquei imaginando enquanto Joquebede estava ali cuidando do bebê daqueles 3 meses, o laço que não foi criado naquele período, né? E aí, depois disso, a gente já começa a ver Miriam lá em Êxodo 15. Vamos abrir em Êxodo 15, versículo 20 e 21. Só esses 2 versículos. Vinte e 21. Quem quiser pode ler. Se ninguém quiser, eu vou escolher. Ok. Miriam é a primeira mulher na Bíblia que recebe o título de profetisa. Né? E aí a gente vê aqui ela recebendo esse título, né, de profetisa, e que ela lidera as mulheres com cânticos. É engraçado que hoje eu estava conversando com meu marido, com o Rodolfo, sobre Miriam. Aí ele virou para mim e falou: já viu quanto Miriam é assembleana? Tamborim, dança e profetiza. Muito assembleana. Muito assembleana. Mas brincadeiras à parte, a gente vê ali, né, um momento de alegria. Gente, a dança aqui, né, nesse momento, era um momento de alegria. É um momento de declarar, né, a vitória. A dança na Bíblia, muitas vezes, ela é dirigida como um momento de liberdade. Liberdade diante do Senhor. E aqui, né, era um momento em que eles estavam recebendo, né, a alegria de ter, né, a liberdade deles. Eles conseguiram. Né? Então Miriam vai e ela chama as mulheres. É interessante porque a gente vê no início de Êxodo 15, é Moisés e Arão. Eles cantando, adorando a Deus. Então, ela pega as mulheres.
Ela pega as mulheres e pega o tamborim. E é interessante porque a gente canta a música, né? Miriam dançou. E a gente fica imaginando, pelo menos eu sempre fiquei imaginando Miriam nova. Mas faz os cálculos. Moisés tinha 80 anos quando saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito. Se ela fosse 7 ou 12 anos mais velha que Moisés, ela no mínimo teria 87 anos. No máximo 92. Então ela era uma senhorinha lá, do coque. Não sei do coque, mas ela era uma senhorinha, né? E toda a vitalidade dela ali estava para o Senhor. E ela chama as mulheres, e ela começa a adorar ao Senhor, e ela começa a declarar, né? Realmente mostrando que ela era profetisa, que ela era alguém da parte do Senhor, para levar essas mulheres e para caminhar com aquelas mulheres. Né? Então, a gente vê esse segundo momento de Miriam na Bíblia. Alguma dúvida até aqui, gente? E aí, depois desse momento, a gente vê um momento que é muito difícil na vida de Miriam, que é a queda. Né? Ela tem um momento de queda por causa de um conflito gerado entre ela, Arão e Moisés. Você falou que filho, que irmãos não dão problema, lá, ó. No final eles tiveram problema, tiveram uma briga, né? Filho dá problema em qualquer momento. No final sempre dá uma discussãozinha, uma brigazinha. É. Mas vamos lá. Números 12, do versículo 1 ao 15. Vamos abrir lá. Marci, só falta você. Do versículo 1 ao 15. Números 12, do versículo 1 ao 15. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Para aí. Depois a gente continua. Olha só, até o versículo 8 aqui, né? A gente vê, né, a situação de que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, chegam. É interessante porque começa falando da mulher cuxita, em algumas traduções vai estar a mulher etíope. Mas, na verdade, o que a gente percebe nessa situação, a mulher de Moisés não era o problema. Eles queriam falar sobre a autoridade de Moisés. O problema principal, tanto é que só no primeiro versículo que fala, não, começaram a falar de Moisés por causa da mulher cuxita. Mas esse não era o problema. Eles estavam ali em uma crise, né, de liderança, de autoridade. Não sei se porque Moisés era o mais novo, não sei. Mas o que a gente entende é que há uma rebelião ali contra, né, aquilo que foi determinado pelo Senhor. E eles falam, né, inicia-se com a mulher como um pretexto. A mulher foi só um pretexto, a mulher cuxita. E a realidade do problema está ali.
Fala Deus só com Moisés? E então é interessante porque Deus é tão perfeito que ele vai defender. Ele chama Moisés, manda Moisés, Arão e Miriam. Imagina, acho que Deus ele atua como pai ali, né? Deus ele atuou como pai deles ali, né? Chama os três, vamos conversar. Espera aí, não é assim, né? E Miriam, ela tem um ponto muito importante aqui, porque a gente percebe que o nome dela vem primeiro. O que indica que foi ela que começou. Por isso é que ela era mais velha, foi ela que começou a rebelião ali, foi ela que começou o murmurinho, foi ela que começou a falar, e é também por causa disso que só ela fica leprosa. Arão não pega a lepra, né, que é a consequência do pecado dela. Né? Então, e é interessante porque Miriam lembra muito a mim. Eu acho que é qualquer mulher. Porque aqui está tratando da boca. Lembra que eu falei que Joquebede ficou assim? Miriam foi o contrário. Ela abriu a boca. Ela falou mais do que deveria. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Gente, isso daqui falou tanto ao meu coração, e é engraçado, né? Porque falou tanto ao meu coração e hoje eu pequei de novo. Eu acabei de estudar e tudo mais, eu fui lá e errei de novo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. A Bíblia ela é cheia de instrução sobre a língua. Né? A gente pode ler lá em Provérbios, no livro de Tiago, né? Eclesiastes. A língua ela é fogo consumidor, como diz lá em Tiago. Ela fala, né, o quanto, né, Deus abomina aquele que faz intriga, né, entre os irmãos. E nós observamos aqui no exemplo dela que ela também não respeitou a autoridade dada por Deus, né, o que também foi um grande problema. Mas tudo começou com o falar. E o falar, né, na verdade, foi uma consequência da revolta do coração dela, da rebelião que estava ali dentro dela. E por que eu falei que eu lembrei muito de mim? Porque teve uma situação, há alguns anos atrás, eu acho que foi há uns 2 anos atrás, sei lá, não lembro exatamente quanto tempo foi, não. Mas eu me rebelei contra o pastor Alex. Como assim, gente? Teve um período em que o pastor Alex ele teve que cuidar de uma igreja. Eu acho que era Perdigão. Foi uma igreja que não tinha pastor. Não tinha pastor. E ele foi para cuidar do processo. Nova Serrana? Foi Nova Serrana. As amigas sabem, já ouviram essa história. E eu achei um absurdo o pastor sair da nossa igreja e ir lá pregar lá na outra igreja. Ser interino. Eu achei um absurdo, porque ele estava recebendo para ficar aqui na nossa igreja. E eu falei, e eu reclamei. E eu falava, não. Oi? Eu reclamei. Então. Não, mas eu não falei para ele, não. Mas eu não falei para ele, não, minha filha. Não falei para ele, não. Eu falei para as minhas amigas, né? Pior ainda. Aí, eu cheguei em casa, depois de um momento assim, né? Em que eu extravasei minha raiva para as pessoas. Eu cheguei em casa. Eu nem precisei me ajoelhar para orar. Deus virou para mim e falou, quem te disse que não fui eu que mandei ele lá? Oi? Não, a lepra não me pegou não, graças a Deus. Mas assim, Deus falou comigo assim, é sério, tipo, eu lembro que eu fui orar e eu ouvi o Senhor falando, tipo assim, quem é você? Fui eu que mandei ele para lá, fui eu. E aí, ó, eu não só fiz isso, como no dia seguinte eu pedi perdão para o pastor, fui nas pessoas, né, que eu tinha falado, ó, me perdoem, eu errei. Pastor Alex, só depois de um tempo que eu falei por que eu estava pedindo perdão, né? Ele não sabia, naquele momento ele não sabia. Mas o próprio Senhor, ele me falou, quem foi que te falou que não fui eu que botei ele lá? Fui eu que coloquei ele lá. Né? E aí, eu falei de Miriam porque para mim é um exemplo. E, gente, eu sou mulher, mas vocês também são. E assim como eu errei, eu tenho certeza que vocês também podem errar nessa situação. Assim como Miriam errou, vocês também podem errar. Né? Às vezes a gente quer falar
Aqui foi um problema de autoridade mesmo, né? Falar contra alguém que era usado por Deus. Mas a nossa boca, o que sai da nossa língua pode destruir ministérios, pode desfazer amizades, pode quebrar, né, uma igreja, né? E é muito importante que a gente tome cuidado, né? E eu falo isso, gente, eu não falo olhando para vocês, não, eu falo olhando para mim. Porque hoje eu pequei contra Deus com isso. Porque se a gente não vigia, é a pior coisa que tem a língua. A própria palavra diz que é mais fácil dominar um navio, um cavalo, do que a língua. Não é? Então, que a gente possa aprender com Miriam, porque Miriam ela teve uma consequência, né? Porque ela viveu aquela situação, né? E Deus disciplinou Miriam. A calmaria, né? Mas eu, é, mas eu acredito que, como você falou, para mim ali era o orgulho batendo, era o ciúme, era a inveja, né? Eram vários sentimentos ali. Porque que ele era o caçula, gente. Ele era o mais novo. Exatamente. Mas ele que foi escolhido. E aí a gente vê essa situação, né, em que Miriam passa por isso, e aí tem uma consequência, né, que é a disciplina. E eu vejo o cuidado do Senhor com Miriam. Ao mesmo tempo em que eu vejo a correção, né, a disciplina, eu vejo a misericórdia. Porque a Bíblia inteira ela declara, né, Deus ele declara que ele corrige ao filho que ama. Então ele corrige Miriam porque ele amava Miriam. E ele permite a lepra a Miriam. E aí, agora, por favor, continua a leitura do versículo 9 ao 15. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Seu pai lhe cuspira no rosto. Não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Arezote e acampou-se no deserto de Parã. Beleza. Então, olha só, né? É interessante que até a forma como Deus fala, né, sobre que Moisés ele vai interceder e Deus vai falar, não, como se cuspir no rosto do pai, né? Não fica 7 dias, então vai ficar 7 dias. Então perceba que ele usa ainda a palavra pai para mostrar que ele estava ali usando de misericórdia, que ele estava disciplinando Miriam, porque ele era pai também de Miriam, né? Perdão, gente. E aí, eu queria falar sobre essa questão da lepra. A lepra da Bíblia, né, ela vem trazendo pecado, vem mostrando pecado, né? E eu não sei se vocês já pararam para ler o texto que fala sobre lepra na Bíblia, mas era uma esfera de doença. Então, né, não era só a hanseníase que a gente conhece hoje. Por exemplo, né, alguém com vitiligo como meu marido seria expulso por causa da lepra.
né? Vitiligo, psoríase, dermatite, né? Um montão de doença. Oi? Então, estava fora. Rodolfo estava fora, você estava fora, um montão de gente estaria fora por causa da lepra, né? Então, não era só a hanseníase que era considerada a lepra ali. E aí, né, a gente percebe aqui que ela fica, né, com a lepra e ela recebe o juízo por 7 dias. E o que eu queria falar sobre essa situação, gente? Que o pecado dela afetou todos. Toda a congregação, todo Israel sofreu. Sabe por quê? Todo mundo teve que ficar esperando ela ser recuperada, ela receber, né, a cura, para poderem continuar caminhando para a terra prometida. O nosso pecado dentro da congregação, dentro da igreja, ela tem uma consequência para todos, para toda a igreja, né? Então a gente precisa cuidar para que a nossa vida, de uma forma maligna, o nosso pecado, ele não venha afetar a vida do nosso irmão, não venha prejudicar a vida do nosso irmão. Entenderam? Falar alguma coisa, irmã? E aí, falando sobre isso, né, eu queria falar sobre, né, a ideia de que a rebeldia, gente, começa no coração. Né? Ela começou, a rebeldia de Miriam, ela começou ali, ó, sendo trabalhada no coração dela. Externalizou com a boca, com a língua. Né? E orgulho, ciúme foi o que a gente tratou, né? Podem fazer com que pessoas muito usadas por Deus caiam. Quantos exemplos, às vezes, a gente vê, né, de pessoas famosas, líderes de igreja, ou até mesmo dentro da própria Bíblia, que caíram. Inveja, o desejo, né, não controlar os próprios desejos. O exemplo é Davi. Ele caiu com Batseba, porque não controlou os seus próprios desejos. Então, a gente precisa, né, controlar aquilo que está no nosso coração. E outro ponto importante, a esposa do pastor vai concordar aqui, ó. Deus zela pela autoridade que Ele nos dá. Né? Hoje, a autoridade sobre a nossa igreja é o pastor. Não quer dizer que, por exemplo, né, o pastor está falando alguma coisa no culto e você, não tem um ponto de vista diferente. Aí você vai lá conversar com o pastor. Não é isso. A questão aqui é rebeldia. Né? É, às vezes, você sair daqui e falar mal do pastor lá fora. Né? É isso aqui que está sendo falado. Ok? E aí, por fim, se fala da morte de Miriam. Não se tem muito o que falar sobre a morte, só diz, né, que ela morreu em Cádiz, no deserto de Zim, e que ali ela foi enterrada. Ela foi a primeira a morrer, ela era a mais velha deles, né? Primeiro vai ela, depois Arão e, por fim, Moisés, antes de entrar ali na Terra Prometida. É interessante porque Moisés era manso e em um momento dele de raiva, ele aturou todo aquele povo por tanto tempo. E no momento de raiva, Deus fala, não, tu não vai mais entrar na Terra Prometida. Oi? Era só uma pedra. Não era só uma pedra, né? Não era só uma pedra. Sim. Miriam foi corrigida, exatamente. Não, mas a ideia... Não, sim, mas o que eu também concordo com
ela foi corrigida à frente de todos para ver que não poderiam, para o povo entender que não poderiam se rebelar contra a autoridade dada por Deus. Porque eles eram um exemplo. Eles eram quem eram vistos, eram referência. Né? E aí a conclusão, gente, que a gente chega dessas duas mulheres, né? Eram mulheres de coragem, de fé. Miriam, né, ela nos ensina tanto no momento dela, né, desde pequenininha até a sua idade, né, a sua velhice, com as suas falhas, ela nos ensina. E a gente percebe que essas mulheres, gente, elas, cada uma delas, né, seja com a falha, seja com aquilo que elas acertaram, né, muitas vezes, né, elas têm muito a nos ensinar. E que nós possamos pegar cada uma delas e desfrutar, né, do momento que a gente tem, né, de conhecer a cada uma delas, conhecer a história, né, ter esse momento gostoso aqui também no MCM. Agora eu vou abrir para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas, que conseguir terminar com 3 minutos antes. Isso, lá em Êxodo 15, 20. Não, não, não. Ela é profetisa pelo que ela fala aqui, ó. Contai ao Senhor, porque gloriamente. Porque qual é a ideia aqui? Profetiza que vai falar a palavra de Deus, né? Que vai trazer ao Senhor. Não. De celebração. É. Eu não sei se. Não, não acho que não é uma revelação. Ela viu. Ela viu tudo e ali naquele momento, né, ela exalta o Senhor, ela declara, né, o poder do Senhor. Eu não sei se o nome profetiza vem porque ela já teria feito algo antes ou somente pelo que ela fez naquele momento. Mas a irmã não recebia o título. O que recebia normalmente, às vezes, recebia era a esposa. Mas a irmã não recebia o título de profetisa também. Não, a palavra foi essa. De celebração, é. Uhum. Exatamente. Mas os profetas levavam palavras duras porque o povo estava duro, né? Então, ali naquele momento, era uma palavra de exaltação ao Senhor, porque era um momento em que eles estavam vivendo também, eu acredito. E vocês? Eu disponibilizo no grupo. É. É. E é bom porque, assim, às vezes. Claro. Não, sem contar que às vezes eu nem. Tem muito versículo ali. Misericórdia, minha irmã. Mas aí eu não gravei onde que eu vou, para mim, como se diz, Roberta levou já. Não, então, por isso que tem todos os versículos lá, porque não dá para eu falar aqui, às vezes, pegar todos os versículos e falar. Mas se vocês olharem, está tudo escrito lá, né? Assim, gente, tem. Não, no. E tá sendo gravado, então as aulas também são gravadas e tem no YouTube. Nem todas foram gravadas, mas tem É uma benção. Sabe tudo. Não, fico vergonha dela, escuta. Porque em criança, né, Natália? Ela foi nossa convidada, por isso que ela estava aqui. A Natália sabe todos os versículos. Você é irmã da Sandra? Essa é parecida com ela? É fisicamente, assim, lembra? Mas aí a Natália, sei que com vergonha, não vai acrescentar. Aí eu queria
E aí? Nós somos muito levados a rebelar contra nossos governantes. São autoridades, por mais que a gente não concorde, não goste com alguns deles, nós sempre nos rebelamos, falamos mal dos nossos governantes, né? Eu aprendi que, ao contrário disso, nós devemos abençoá-los, né? Por mais E que a orar. gente não goste deles, né? Tá difícil Não, gostar, né? mas nós não Misericórdia. podemos falar mal, né? Não Difícil. podemos. E aí nós temos que abençoá-los, né? E pedir para Deus, Senhor, converte o coração dessa pessoa a Ti, né? E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque a liderança. Bíblia diz que é Ele quem coloca, né? É Ele Cada que um dos coloca, governantes. Não Então, podemos rebelar contra nossas autoridades. nossa, você trouxe até um ponto que eu nem estava pensando quando eu preparei, né? Muito bom. E é muito fácil da gente pecar sem perceber, porque a gente fala mal dos nossos governantes assim toda hora. Só abrir a internet que a gente já está com raiva, já está, Exatamente. não é? Soltando os impropérios. Oi? Amém. É. Mais alguém? Quer perguntar, Thaís? Você está com cara de quem quer perguntar. Pode. Eu quero fazer uma pontuação que me veio aqui ao coração, na hora que você estava pregando, sobre o nascimento de Moisés. Não é nem uma pergunta, é uma conclusão, tá, gente? Não sou nenhuma teóloga, não. Sou uma estudiosa da palavra, como todas aqui, e busco aprender da palavra dia a dia. Eu estou sedenta, gente, para a glória de Amém. Deus. Glória a Deus. Eu estou lendo a Bíblia toda pela segunda vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu falo, Espírito Santo de Deus, eu não sou nada, mas me dá entendimento, né? E quando você falou do nascimento de Moisés, me veio à memória o nascimento de Jesus. Exatamente. Porque o faraó manda jogar os bebês no rio. Mas Herodes, quando Jesus nasce, por medo dele crescer, né, e ser o poderoso que ele é, que ele, né, o grande eu sou, ele manda matar todos os bebês, achando que no meio desses bebês estaria Jesus, de menos de 2 anos. Porém, a espada, né? A diferença é que quando Moisés nasceu, foram jogados no rio. Todas mortes trágicas, né, gente? E quando Jesus nasceu, Herodes manda matar todos os bebês menos de 2 anos na espada. E eu fico olhando, às vezes, quando a pessoa fala assim, o mundo de hoje. Eu penso, gente, vai ler Bíblia. O mundo de hoje é desde 2000 anos atrás, que, né, é orar, é pedir a Deus proteção para a gente, para a nossa descendência. Eu não saio da minha garagem, eu não tiro meu carro sem fazer uma oração. Senhor, esse volante é teu, a minha vida é tua, meu filho é teu. É orar, gente, porque é desde que o mundo é mundo. Né? Vai ler a Bíblia, cada coisa que, né? Só Jesus, para dar a gente muita força. E essa comparação que eu queria fazer, o nascimento de Moisés e Na verdade, Jesus. né, Moisés, se a gente for olhar, ele tem muito a ver. Ele foi o libertador de Israel, assim como Jesus é o nosso libertador, né? Na verdade, ele é o espelho embaçado, né? E Jesus é a face a face. Então, muito das histórias, né? Então, Isaac, né, sendo levado, né, para ser o sacrifício, José no Egito, são, né, ali o exemplo do que iria acontecer em Jesus, na verdade. São os tipos de Jesus. Tá certíssimo. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor Jesus, louvamos, adoramos e engrandecemos ao seu santo nome, Pai. Muito obrigada por esse estudo. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa boca, pela nossa língua. Perdoa-nos, Senhor. A começar por mim, Pai, eu te peço perdão. Ajude-nos, Senhor, a sermos prudentes, a sermos sábias, a confiarmos em Ti como Joquebede confiou em Ti e entregou seu filho em suas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a entregar, Pai, tudo que temos, tudo que somos aos seus pés, a adorar o seu santo nome, a clamar ao Senhor. E que
possamos, ó Deus, desfrutar de cada palavra e aprender, Pai. E que ao ouvir a palavra, Pai, não sejamos como um homem imprudente que ouve a palavra e não pratica, mas que possamos ser como aquele prudente que constrói a sua casa na rocha, que é o homem que ouve a palavra e pratica a palavra. Então, que possamos sair daqui e praticar a palavra que hoje ouvimos, ó Deus. Leva-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas, leve a cada uma das mulheres, a cada uma das meninas, Pai, mensageiras. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja conosco a cada dia. Em nome de Jesus oramos. Amém.